Olá a todos, tudo bem? Vamos voltar aqui para mais um bate-papo para orientação dos meus pacientes, seus familiares, seus cuidadores. Não é um vídeo que tem a intenção de ser instrutivo para profissionais da área de saúde, mas a gente sempre está à disposição aí para trocar uma ideia e para conversar, ok? Hoje a gente vai falar sobre saúde mental no idoso e a necessidade de ter uma saúde mental equilibrada para se proteger, por exemplo, de quadros demenciais como Alzheimer, por exemplo, tá? A saúde mental, estamos gravando esse vídeo hoje no dia 13 de abril de 2020, então estamos num contexto aí de isolamento social, de uma pandemia por uma doença nova, coronavírus. Tem muita coisa sendo falada, a mídia aberta como um todo anda colocando um certo temor na população. Ela frisa com necessidade dos cuidados, mas eu sou crítico à maneira que está sendo feito. Como profissional da área da saúde, da linha de frente, trabalhando com idosos, na geriatria, gerontologia, sou intensivista, cuidando de pacientes de UTI, sempre fui clínico, então a gente sempre tem uma grande rede de pessoas que nos buscam, nos pedem auxílio, confiam no nosso tratamento, confiam no nosso atendimento. Eu estou percebendo, junto com alguns colegas, o tanto que essas pessoas estão ficando doentes. Tanto que a população como um todo está doente. Medo de pegar a doença, o medo da morte é uma coisa que inquieta muito o ser humano. A impotência, toda vez que você se sente impotente frente a alguma coisa, isso gera uma ansiedade, que é um quadro depressivo. A gente vê também preocupação com a família, com as contas, não está podendo trabalhar por conta de questões governamentais, não é às vezes uma questão dele, por conta de uma política de isolamento, que é uma coisa que está sendo adotada em vários lugares do mundo. O que é a minha intenção? Ajudar vocês. Ajudar vocês a ter algumas ferramentas, algumas coisas para passar por este período. Todas as doenças psicossomáticas, doenças referentes à saúde mental, elas são assim, elas são muito próprias, elas são muito individuais. Pensar o cérebro de vocês, ele é dividido em partes e você tem que alimentar cada uma. Então você tem a parte da criatividade, que é uma parte que tem que estar sempre alimentada. O idoso acaba entrando numa rotina e não exercitando tanto esse lado da criatividade, o lado da execução manual, por ele ou seus cuidadores e familiares com medo de se machucar, de cair. Isso não é bacana. Você tem que pensar no lado da emoção do seu cérebro e da parte de satisfação. Imagina o cérebro de uma forma aqui é meramente didática, só para vocês que não são da área da saúde entenderem o meu discurso. Quando a gente trabalha essas três partes de forma harmônica, existem vários trabalhos que mostram a melhora e a postergação dessas demências, quem tem a predisposição genética, ela acaba chegando, mas você consegue retardar o início dela, você consegue retardar os sintomas graves dela, você consegue se manter de uma forma autônoma, da melhor forma possível, você ou o seu parente, o seu cuidado. Então, quando a gente entra aqui na prevenção, é querendo mostrar para vocês que é necessário essas três áreas, essas grandes áreas de atuação cerebral. Então vamos lá. A parte da criatividade,
da elaboração, do pensamento abstrato. Olha, uma coisa que relaxa muito, eu vou tentar dar algumas dicas de coisas que vocês podem fazer em casa, de baixíssimo custo, de grande resolutividade. E só que o que eu falar aqui, se não for exatamente, tenta pegar alguma coisa próxima que te dê prazer. Tudo tem que gerar uma satisfação. Você não pode fazer obrigado, senão não vai ter aderência, você não vai continuar fazendo isso. Então a gente precisa que, dentro desses exemplos gerais que eu estou dando, você tenta achar o mais próximo da sua realidade, da sua condição, e tente fazer disso uma rotina. Então vamos lá. Criatividade, pensamento abstrato. Pintura. Hoje tem um monte de livros que você compra para pintar, de lápis de cor mesmo. Trabalha coordenação motora, trabalha movimento fino, pinturas de quadro de óleo sobre tela, ou gravuras, colagens, artesanato, trabalhos manuais. Então essa parte de criar é muito importante. Ela ativa uma série de coisas no cérebro, desde o controle muscular, movimento de apreensão, projeção, antecipação, raciocínio, memória futura de você tentar imaginar como é que vai ser aquilo. Então, uma simples execução, às vezes, de uma coisa que é tão banal, ela trabalha várias áreas no cérebro. Se você não gosta de pintura, se você não gosta de desenhar, se você não gosta de artesanato, a gente evita, por exemplo, a marcenaria, coisa de mecânica, que são ferramentas que podem machucar o idoso. Eu não estou falando apenas aqui pro idoso de 90, 100 anos. A partir do momento, aqui no nosso país a gente considera idoso para mulher acima de 60, homem a partir de 65, está mudando coisa agora por conta da Previdência. Eles devem mexer nessa condição de idoso de uma forma matemática para 60, 62, 62, 65. Mas, gente, 60 anos em diante, você já é considerado um idoso, e se não for ainda, está entrando. Você é uma pessoa totalmente lúcida, trabalha, paga as suas contas, mas é o momento de começar. O que você tem feito para você? O que você tem feito para te dar prazer? Você, 60 anos, não pense na velhice como uma coisa ruim. Se prepare para ela ser uma coisa prazerosa na sua vida. Busque, se você ainda não descobriu, um hobby, alguma coisa. São coisas muito baratas. A gente aqui do estado, estou falando aqui do estado de Goiás, que tem muito as fiandeiras, as costureiras, fazer bordado, fazer tricô. Isso para a mulher é bacana. O homem pescar não é atividade criativa. Ela entra em outra parte. Tá bom? Então, assim, tem várias coisas para você lidar com essa parte criativa. E são todos, assim, os artesãos, os artistas. Todo mundo precisa executar essa parte. Mantenha a cabeça sã, tá? Dentro dessa parte, a gente acaba colocando, ela se mistura em duas partes, mas a leitura. Essa geração que hoje tem mais de 60 anos, ela é uma geração que ainda lê, tem o costume de ler jornal. Gerações para trás estão deixando de ler ou estão transformando essa leitura, tá? Mas é uma geração que está protegida. Mas o que não é bacana nessa idade? É a repetição. Por exemplo, aquela senhorinha que pega o terço, um rosário, que é muito comum aqui na nossa região, e fica recitando aquelas orações de forma repetitiva. Ela, nesse momento que ela fica sempre lendo aquelas mesmas leituras, ela não está trabalhando essa parte, ela está trabalhando a memória, tá? É outro tipo de exercício.
não estou condenando nem nada. O que é importante? Faça essa senhorinha ler alguma coisa além do livro religioso dela, uma notícia, ela vê alguma pintura que for da religião, da crença dela. É importante usar, gente, isso aí que é a medicina, por exemplo, integrativa. Se eu vejo que uma pintura, um desenho é importante para o paciente, mas ele não aceita nada, mas se for, por exemplo, uma pessoa muito religiosa, você oferecer, às vezes, vou colocar um exemplo católico, oferecer imagens de santo católico para ela fazer a atividade que você quer. Isso é integração. É você conseguir dar o tratamento para o paciente, fazendo que ela aceite isso dentro do universo dela. Isso é uma das formas que eu gosto de atender. É de usar os recursos do paciente para ele ter prazer, porque não adianta fazer uma semana, duas, depois parar. A gente precisa dessa continuidade, tá bom? A segunda parte é a parte do exercício físico. Eu quero começar ela com uma das frases de um grande ídolo meu e de várias pessoas, que é o Albert Einstein. Ele já dizia: a principal função do corpo é levar a mente para passear. Então, vá fazer caminhadas, longas caminhadas, essas voltinhas em um quarteirão. Vá para um parque, veja o barulho das árvores, lógico, em lugares que seja seguro, não vá sozinho. Se você morar numa região que tem uma urbanicidade muito grande, um assalto, vá para o campo, leve pessoas para te acompanhar, suba mais montanhas, contemple mais entardeceres, satisfaça a sua mente dessas cores lindas que o nosso mundo ainda tem. Faça coisas prazerosas. Se você tiver acesso a uma piscina, um clube, tome um banho. Faça isso umas 2, 3 vezes por semana, se exercite. Faça caminhadas rápidas, sob supervisão, umas 3 vezes por semana, por no mínimo 20 minutos. Ok? Por que a gente precisa, que a gente pede que dar a volta, caminhada não adianta nada? Pro ponto de vista de exercício físico, na maioria das vezes não funciona. No ponto de vista de prazer, pode funcionar. Para exercício físico, a gente tem que medir o rendimento dessa caminhada. A gente tem que ter a frequência cardíaca do paciente, basal, a máxima, e a gente trabalhar uma taxa que seja até 80% dessa máxima, para ela ter um impacto aeróbico, para ela causar uma reconstrução muscular, para ela ser realmente liberar substâncias que são provocadas por um exercício fadigante, um exercício que cause cansaço e que seja através do estresse do corpo, tá? Então ela tem que ser acompanhada por um profissional de educação física. Quando é um paciente que demanda mais coisas, um profissional da fisioterapia, e um enfermeiro, um médico, enfim, alguém da área da saúde que saiba o que está fazendo e que te acompanhe para aquele momento. Além de ser prazeroso, ele também tenha qualidade, ok? Isso é muito importante. Então vamos recordar, falamos da criatividade e falamos agora do exercício físico. A gente precisa também fazer o projeto agora da matemática, do raciocínio, fazer contas manuais, tabuada, exercícios de memorização. Tem uma série de coisas, tentar ler realmente um livro e tentar contar a história dele para alguém ou fazer um resumo depois. Você trabalhando essas 3 partes, a parte que a gente falou da criatividade, do exercício físico e da execução, da memória, da concentração, do raciocínio, você está se preparando para a velhice, que ainda não chegou,
E para quem já chegou lá, está cuidando dela com qualidade. Isso aqui é um músculo, gente. Encare o cérebro como um músculo. Se ele ficar parado, irá atrofiar, irá ficar flácido. A flacidez do cérebro são as demências, é o envelhecimento acelerado do cérebro. Aí vem Alzheimer, Parkinson, demência frontotemporal, demência vascular, tem uma série. Aí o seu médico vai poder acompanhar cada uma aí e dar o melhor tratamento possível. Mas se a gente consegue retardar, ok. E para quem já tem, é fundamental fazer essas três coisas, porque ela posterga a piora da doença, se lentifica ela. Então você vai manter você ou a pessoa que você está cuidando com a cabeça aqui, mais tempo aqui, sabendo quem é você, ela continuando fazendo as coisinhas dela, você tendo o prazer da companhia daquela pessoa, que, gente, qualquer pessoa com mais de 60 anos tem muita história para contar. E é o mais divertido da nossa profissão da área da saúde, é escutar a voz da experiência. Os mais jovens hoje ficam alertas, vocês estão perdendo isso. Senta com seu avô, senta com um vizinho, escuta ele, deixa ele contar a história da região que você mora, de coisas que ele passou. Você vai se surpreender. A vida de todas as pessoas é muito rica. E isso vai servir de guia para você enriquecer sua vida, para você saber lidar com a sua saúde mental, você saber reconhecer os seus sintomas de ansiedade, de depressão, de tristeza, sabe? Cuide. A sua mente define quem você é o seu maior patrimônio. E as pessoas que têm um paciente em casa com demência avançada, que muitas vezes já não fala, não reconhece, o agride, sabe tanto que isso faz falta. Fechando aqui com o ditado, a gente só sente falta depois que perde. E algumas coisas que perde não dá para retornar. Então guarde todas as lembranças possíveis, porque no final a gente vive e sobrevive com elas na nossa mente. Um grande abraço, espero que tenham gostado. O comentário de vocês aqui para mim é muito importante. Faz a gente entender se a gente está conseguindo que vocês entendam esse conteúdo e o que vocês querem. A gente está aqui de verdade, de coração, para ajudar. Sigo à disposição. Até logo.